Boa tarde a todos, eu sou a Lucy. Esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo em parceria com o Rodrigo Pegas, que está aqui, o Mauro Lacerda, que não pôde vir e atualmente está fazendo doutorado na UFMG, sob orientação do Pedro Romano, e do meu co-orientador atualmente, o Douglas Riff, que está correndo aí pelo congresso, né? E esse trabalho ele faz parte de uma proposta de artigo / capítulo, sei lá, que a gente está enviando para um volume especial de crocodilos que está sendo feita pela Indiana Express, não é Indiana Press. Press, é só tirar o X, né? Indiana Press. Então, basicamente, nesse trabalho, a gente está questionando alguns dos apontamentos que foram levantados na apresentação anterior, que é a relação longirostria-psivoria, que existe entre nós cientistas um hábito, né, de correlacionar determinados padrões morfológicos instantaneamente com o hábito psívoro. Então, nós queremos discutir um pouquinho mais sobre esse assunto e talvez a gente deva ser um pouco mais cautelosos quando for falar sobre inferência de hábitos a fósseis. Bom, começando, psivoria seria considerado, por definição, né, aqueles animais que têm uma dieta predominantemente de peixes em detrimento de outros tipos de carne. Então, não implica necessariamente uma alimentação exclusiva de peixes, mas uma maioria de peixes. E quando se lê nos trabalhos e tudo mais, dá a entender que essa maioria seria uma maioria significativa, vamos dizer assim, né? O quão significativa a gente não sabe, mas geralmente 70% ou mais da alimentação é baseada em peixes e não em outros tipos de carne. E existem inúmeros fósseis, né, de arcosauriformes que são interpretados, né, como psívoros. As aves, os pteros, alguns terópodas, né, incluindo esse que já foi meio que refutado inúmeras vezes, e incluindo espécies viventes, né, como gaviales gangéticos, que seria o crocodiliano vivente, que é psívoro. Portanto, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? O Brochu, em 2001, naquele trabalho que ele discute a evolução dos tipos de rosto dentro dos crocodilia, ele fala que o número baixo, né, de espécies viventes com o comportamento que a gente está propondo é muito pequeno, então isso dificulta essa correlação direta entre a morfologia e o comportamento. E, na verdade, é justamente isso que acontece na literatura. Basta o bicho ter uma carinha de gavial, que às vezes nem parece tanto assim, que já é interpretado um hábito psívoro para ele. E, bom, o Rony e Fawkes, eles falam também, né, que a gente tem que levar em conta que você chamar um animal de psívoro, isso tem algumas implicações relevantes e significativas para a morfologia e comportamento do animal. Então, ser psívoro implica que ele tenha algumas distinções em comportamentos, em morfologia, que favoreça esse hábito, essa especialização que está sendo proposta. Então, por exemplo, o gavial, ele é de fato um psívoro. Ele, 80%, 90% da alimentação dele consiste em peixes que ele captura dentro da água diretamente. Para isso, ele tem não só essas adaptações na visão e no instrumento de captura, né, que é o rosto e os dentes, como também adaptações no restante do corpo, e inclusive fisiológicas, que permite que ele tenha essa eficiência na captura dos peixes e consiga ter uma sobrevivência de cerca de 70%, 80% da alimentação baseada estritamente em peixes. Mas falando como adultos, né? Quando ele é juvenil, até a fase mais adulta, ele come coisas igual aos outros jacarés e crocodilos, que envolvem moluscos, insetos e tudo mais. E interessantemente, né, os gaviais têm poucas descrições, avistamentos, né, de gaviais comendo carcaças. Existem, mas são bem raros.
E, então, a diferença, né, de aqueles que são exclusivamente comedores de peixe para aqueles que comem peixe. Aqui eu estou pegando o tomista porque ele justamente é conhecido como falso gavial, né? E ele tem essa carinha de gavial, só que ele não é um piscívoro. Ele come peixe igual todos os outros crocodilianos, mas ele tem uma alimentação muito mais generalista, a ponto de predar no ar aquelas raposas voadoras, o que é uma coisa sinistra, e veados e outros animais que existem que coabitam o ambiente dele. Então ele também come peixe, mas ele não tem nenhuma especialização direta para piscivoria, vamos dizer assim. Então a gente quer avaliar, né, quão acuradas são a relação entre morfologia e piscivoria dos caracteres que estão propostos na literatura, né? O quão a gente pode confiar que ter o rosto comprido é piscívoro, tem dente cilíndrico levemente recurvado com estrias é piscívoro, tem um note entre determinados dentes é piscívoro. Então a gente vai avaliar essas feições e ver o quão, baseado nas espécies viventes, né, o quão isso pode ser diretamente correlacionável com o hábito piscívoro. Pode ser considerado uma adaptação à piscivoria. Bom, então o objetivo é isso que eu acabei de falar, né? E a gente vai, então, avaliar cada uma dessas feições, tipo a longirostria, as adaptações adicionais que existem nos rostros, de vários animais viventes que se alimentam de peixes e que são tidos como espécies piscívoras. Então, a gente está pegando os arcossauros viventes, né? Que são os crocodilianos, que no caso só tem um, que seria o gavial, e uma série de animais avianos, né, que são piscívoros. Só que como o único, né, crocodiliano vivente piscívoro é o gavial, a gente também pegou outros crocodilianos longirostros justamente para fazer essas comparações e mostrar o quão algumas características podem estar relacionadas com processos evolutivos, mas não relacionados ao hábito piscívoro. E vai comparar, então, né, com os fósseis de arcossauros, os próprios crocodilianos, os terópodas, que são inferidos como piscívoros, os pterossauros, parece que esse daqui não existe, né, enfim, e outros arcossauriformes, né. Então, por meio da nossa inferência baseada no que a gente consegue estudar factualmente, a gente vai tentar propor um grau, né, de correlação entre a morfologia e o comportamento e o hábito piscívoro nos fósseis. Bom, esses foram os animais estudados, né? Dos crocodilianos a gente pegou aqueles que são considerados longirostros, que basicamente são o que o Brochu considerou como longirostro no trabalho dele de 2001, mais o Mecistops leptorhynchus, que foi a espécie descrita recentemente. E de aves a gente pegou uma série de clados, né, que incluem inúmeras espécies, são clados muito diversos, de animais piscívoros dos mais variados tipos de morfologia. E fez essa tabela correlacionando as feições morfológicas que são correlacionáveis, baseado na literatura, com a piscivoria e a forma com que eles fazem para capturar as presas. Como vocês podem ver, existe um padrão muito constante, né, entre os crocodilianos, mas uma diversidade muito alta entre as aves. Bom, então pegando os crocodilianos, a gente dividiu eles em 3 tipos de longirostros, né? Que seria o tubular, que é quando o rosto ele abruptamente se torna fino, né? Ele já afina e se mantém constante ao longo de toda a extensão do rosto, além de possuir, junto com a mandíbula, em oclusão, uma circunferência, né? Um formato tubular. O narrow semitubular é quando você tem esse afinamento do rosto um pouco mais gradual, que vai até mais ou menos a metade da extensão do rosto, e depois ele se mantém constante. E o narrow stricto, ele vai afinando constantemente até a ponta do focinho. Com relação aos métodos de captura, a gente tem o mais tradicional, que é o de emboscada, né, em que eles
fazem um movimento para frente e para trás de captura da presa, né? Em que você está camuflado, a presa geralmente está na frente ou em algum ângulo, geralmente de 45 graus, e o animal joga o seu corpo para frente, captura e arrasta para trás. Os sidewipes, eles ocorrem dentro da água, geralmente, e são os movimentos que você realiza dentro da água para capturar os peixes. Seria uma forma mais eficiente de deslocamento do rosto dentro da água, que não gerasse uma movimentação abrupta da água e que empurrasse o peixe da sua própria boca, né? E o death row, que é um comportamento que está associado com o comportamento de emboscada, que é quando os crocodilianos eles atacam um animal geralmente maior que eles e faz um rolamento de 360 graus em torno do eixo principal para tentar arrancar esse pedaço que ele capturou. Então, mesmo que ele não abata diretamente a presa em uma única mordida, ele vai arrancar um pedaço que pode ser o suficiente para ele se alimentar e pode ser o suficiente para ele matar o animal e terminar de consumir posteriormente. Teve um trabalho que saiu recentemente que fala que todos os crocodilianos executam death row e tudo mais, só que é importante ressaltar que o death row que eu estou falando aqui é o associado à alimentação. E nesse trabalho eles falam do death row num sentido mais amplo, incluindo o sentido de defesa. De defesa é considerado quando o animal está acuado e ele pode acabar mordendo ou sem morder mesmo e começa a fazer esses movimentos de rotação, talvez tentando intimidar ou talvez tentando gerar um ferimento maior no oponente. Mas são comportamentos que morfologicamente são iguais, né? É uma rotação de 360 graus no próprio eixo longitudinal, mas com objetivos completamente diferentes. Então, novamente, aqui a gente está considerando o alimentar, não de defesa. Já já as aves, a gente tem, como eu falei, uma diversidade um pouco maior de morfologias, que vai da narrow straight, que afina constantemente, e bem fina, né? A narrow normal, que tem uma variação um pouco mais abrupta da base para a ponta, a narrow e hooked, que parece a narrow straight, né, que é bem constante, mas tem essa curvatura na vista lateral, e a tubular, que é tubular até em vista dorsal, né, que também lembra um pouco a narrow, mas ela tem essa condição de ser arredondada quando em oclusão. E as aves, como eu também mencionei, elas têm um comportamento de predação delas é bem diversificado. Então você tem aqueles, como as garças, que ficam sentadas não, né, em pés, na beira do rio, dentro de regiões rasas, e fica esperando a passagem da presa e executa a captura com um movimento frontal, né, um movimento de vai e volta do pescoço. A gente tem os que caçam no ar, né, que pode ser dividido naqueles que capturam com o bico, aqueles que capturam com os pés, e aqueles que capturam com os bicos têm morfologias distintas, e aqui eu até ressaltaria o skin feeding, que é um tipo de predação muito exclusivo e restrito nas aves atuais e que tem sido amplamente inferido para pterossauros por causa da mandíbula ser laminar em alguns pterossauros na porção anterior. Então, esse comportamento também já foi inferido para eles. A gente tem aqueles que ficam flutuando para capturar as presas, e a gente tem aqueles que capturam submergidos, né? Como se fosse um gavial. Só que aí dentro deles a gente tem aqueles que se propulsionam com os pés, com as nadadeirinhas, e a gente tem aqueles que se propulsionam com os bracinhos, com as asinhas deles. Então, são muitas formas de capturar peixes com muitas morfologias. Então já é um indício que talvez a morfologia seja um pouquinho mais complicada de ser associada a um comportamento piscícola. Eu particularmente gosto muito, né, de trabalhar com as definições, de estar deixando claro o sentido das palavras que eu estou usando. Então aqui eu estou me baseando num capítulo desse livro, né, do Thomason, que é a morfologia funcional da paleontologia de vertebrados, e no trabalho do Lauder, né, em que ele define esses 4 termos da seguinte forma, né? O comportamento seria a ação, a resposta
feita por todo o organismo. Então, quando eu digo um comportamento psívoro, um hábito psívoro, eu estou falando que o animal inteiro executa uma ação para concluir uma tarefa, vamos dizer assim. A performance, né, que é o quão boa é a execução desse comportamento, o quão bem ele consegue executar ecologicamente esse comportamento. A função, que é o porquê, né, o para quê que essas feições fenotípicas que o organismo tem são utilizadas no sentido mecânico, principalmente. E a estrutura, que se refere às relações topológicas e fenotípicas que em última instância corresponde à morfologia que a gente está interessado em estudar. Vale ressaltar também que esse trabalho ele não é uma discussão de homólogos. Por exemplo, em última instância, o rosto, ele, a princípio, é homólogo em todos os organismos. Só que a forma com que o tomístoma desenvolve o rosto dele, a forma com que o gavial desenvolve o rosto dele é claramente não homólogo. Já tem trabalhos ontogenéticos que mostram que existe uma velocidade, uma atuação de processos distintos durante o alongamento do rosto, e o mesmo vale, por exemplo, para uma ave, que tem bico e tudo mais, que são uma estrutura completamente diferente, que tem genes atuando de maneira diferente. Então, embora o rosto, como uma estrutura generalizada, ela pode ser considerada homóloga, as feições específicas do rosto que a gente está estudando não são. Então, aqui a gente está discutindo análogos, a gente está preocupada com a função que essas estruturas executam e o quão essas funções podem ser correlacionáveis com os hábitos psíquicos. E a gente também não está preocupado em explicar evolutivamente como essas feições surgiram. A gente está querendo ver como esses análogos são confiáveis para o estabelecimento de um hábito psívoro nos animais fósseis, nos arcossauros fósseis. O comportamento piscívoro ou a ictiofagia, né, é simplesmente o ato de comer peixe. Nós, acredito que todos aqui ou comem japonês ou de vez em quando comem um bacalhauzinho, alguma coisa assim. Então nós de vez em quando temos um hábito piscívoro. Mas uma dieta piscívora geralmente, necessariamente está associada a um hábito piscívoro, mas seria aquela parte que diz, né, que o animal ele come cerca de 70% a 80% da sua alimentação base é referente a peixes. Então a gente meio que vai considerar como função piscívora, né, ou seja, o animal, as características fenotípicas que a gente está estudando tem uma função piscívora apenas quando essa função, essa estrutura, apresentar algum fitness positivo para o comportamento e para o comportamento de piscivoria que favoreça a dieta piscívora. Então, a gente vai avaliar a mecânica, vamos dizer assim, a função dessas estruturas e tentar estabelecer o quanto essas estruturas realmente são feições que potencializam o hábito de comer peixe. Se ela potencializa, a gente vai de fato considerar que essa é uma boa feição para a gente começar a pensar no animal como um animal piscívoro. Se a estrutura em questão não favorecer em nada ou não trouxer um diferencial na captura, por exemplo, dos peixes, então a gente não vai considerar ela como sendo uma estrutura piscívora, como uma função de piscívora. Lembrando então que o comportamento, né, ele é a reação de todo o organismo e, portanto, a gente tem que estudar todas as estruturas do corpo. A gente tem que se preocupar não só com os ossos, né, mas com a biomecânica que envolve os ossos. Então, as reconstruções musculares, articulares e, quando possível, as neuronais. Para saber o equilíbrio do animal, se ele realmente seria capaz de se comportar da forma com que a gente está inferindo. Então, apenas numa perspectiva de evidência total que a gente realmente seria capaz de estabelecer se o animal que a gente está estudando é ou não, de fato, um animal piscívoro. E tudo bem, fósseis têm seus vieses preservacionais e a gente tem que lidar com isso. Mas a gente consegue extrair inúmeras informações, mesmo do animal estando fossilizado, e é disso que a gente tem que ir atrás. Outra coisa, né, a gente usa a definição dos
chamando de longirostrino todo animal que tem um focinho longo, que é algumas vezes maior do que a tábua craniana dele. E em termos de dentição, a gente está usando a terminologia do Hendricks et al., o Otávio está até aqui, né? E considerando os dentes que são circulares ou subcirculares, cônicos e levemente curvados, como a gente está chamando eles de dentes conodontos. Então, longirostria. Agora eu vou falar de algumas das características morfológicas e discutir brevemente se ela poderia ou não ter um viés positivo na função de piscívoro, para a gente ter uma segurança maior de inferir uma dieta piscívora. Então, começando pelo rosto, a gente tem aqui 3 exemplares, né? O gavial ele teria o rosto tubular tanto em vista lateral quanto em vista dorsal. O pterossauro e o Spinosaurideus, eles teriam um rosto mais quadradão em vista lateral, né? Que são as orenirostrias, né? O rosto alto. Enquanto que em vista dorsal ele seria afilado, eles são orenirostos, eles são altos e comprimidos. O que isso quer dizer? O gavial, claramente, com uma morfologia tubular, ele tem um potencial hidrodinâmico de captura muito alto, porque quanto menor a superfície de arrasto dentro da água, menor a quantidade de água deslocada quando você se movimenta dentro dela. Quanto menor a quantidade de água que você desloca, menos você afasta a sua presa da sua boca. Então você consegue compensar essa movimentação e efetuar a captura do peixe. Então, no caso, uma longirostria tubular realmente tem um aumento na hidrodinâmica do animal para capturas dentro da água com movimentos laterais. Isso é importante ter em mente. Agora, quando a gente vai para os pterossauros ou para os espinossauros, e você tem esse rosto orenirostro, é praticamente impossível você efetuar uma captura com movimentos laterais dentro da água, porque é como se você estivesse movendo uma prancha dentro da água. Você vai gerar um empuxo muito grande e vai deslocar a sua presa da sua boca. Então você vai ficar literalmente correndo atrás do seu rabo. Mas, quando você, por ele ser comprimido lateromedialmente, você tem uma hidrodinâmica muito positiva quando você ataca frontalmente a água. Muito parecido com a eficiência que o gavial tem dentro da água. E a gente pode corroborar isso olhando as aves. As aves, elas também têm, principalmente as que predam em pé e preda dentro da água frontalmente, e as que predam voando, elas têm esses rostros comprimidos, que é justamente para não ter, para potencializar essa hidrodinâmica, né, e facilitar a captura do peixe. Então, nesse cenário, essa condição orenirostra, ela atrapalha, ela seria tornaria impossível a captura de peixe com movimentos laterais, mas corroboraria a captura de peixe com movimentos frontais. Então aqui a gente já tem uma única condição morfológica com 2 formas distintas de corroborar a piscivoria. Então, por exemplo, quando a gente fala o espinossauro imita o gavial e tudo mais, não, ele não imita, porque justamente a morfologia dele não favorece os mesmos tipos de eficiência na captura que o gavial tem. Ele, no caso, imitaria mais uma ave, que é os seus próprios parentes, ou até mesmo um pterossauro. A outra feição é o posicionamento da narina externa. Geralmente, os animais que executam a captura da presa do peixe de fora da água, eles geralmente têm as narinas externas posicionadas posteriormente, permitindo que eles enfiem uma grande quantidade, uma grande porção do rosto dentro da água, sem que atrapalhe a respiração deles. O que é, novamente, completamente diferente do que a gente observa nos crocodilianos. O método de captura dos crocodilianos é um método aquático, dentro da água, principalmente para o gavial. Então, dentro da água, eles não estão respirando, eles estão fazendo uma caça anaeróbica. Enquanto que esses animais que têm a narina recuada, eles estão fazendo uma caça aeróbica, eles estão respirando e caçando. Então, por isso que
é favorecida essa posição mais posterior da narina. Só que ela também pode ser correlacionada com os atos de comer cadáver. Isso aí. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, porque o mesmo princípio que se aplica de poder enfiar mais parte do rosto dentro da água, também se aplica a enfiar o rosto dentro da carcaça. Então, aqui, o posicionamento da narina, ele é neutro, vamos dizer assim, para os crocodilianos, porque eles não usam a narina durante a caça, mas é positivo para aqueles que predariam de fora da água, de fora da superfície da água. Uma outra feição que também é tida como piscívora é a premaxila expandida lateromedialmente, que as pessoas dos dinossauros chamam de roseta. Dinossauro e pterossauro também, se não estou enganado. Que seria essa expansão na porção anterior, que também está presente com mais ênfase nos machos de gavial. Essa ideia faria sentido se, por exemplo, no gavial, a maior parte de sucesso na captura da espécie acontecesse no terço final do rosto. Só que os experimentos que já foram feitos de capturas seminaturais nos gaviais, a maior parte de sucesso da captura é no meio do rosto. O que faz sentido. Quando você tem um rosto grande, você quer aumentar a superfície de contato para justamente você capturar o bicho em algum lugar dele. E aí, meio que por lógica, o lugar médio disso vai ser sempre a porção mais mediana do rosto. Então, uma expansão, pelo menos para os crocodilianos, uma expansão no final do rosto não potencializaria a captura de peixes dentro da água. E outra coisa, para os gaviais, essa expansão varia significativamente em termos de dimorfismo sexual. Os machos, como desenvolvem aquela gara, uma consequência do desenvolvimento dessa estrutura é uma expansão lateral óssea da premaxila. Então, eles geralmente têm essa porção mais dilatada do que as fêmeas. Então, se fosse uma estrutura que potencializaria o hábito piscívoro, então os machos seriam mais piscívoros do que as fêmeas. Mas também não é isso que acontece. É importante falar que em aves a gente não tem esse tipo de expansão. Mas em espinossauros e pterossauros a gente tem. E aí aqui a gente volta àquela questão da diferença em capturar lateralmente e capturar frontalmente. Como os gaviais executam a captura lateral, é igual eu falei, faz sentido essa longirostria e não faz sentido essa expansão anterior como benefício à captura. Mas quando você é um animal que muito provavelmente faz uma captura frontal, você ataca frontalmente a água, uma expansão nessa porção terminal, que é justamente a região que vai entrar em contato primeiro com a presa, e isso aumenta sim a chance de captura dos peixes. Então, novamente, a premaxila expandida nos parece ser favorável a um hábito piscívoro para espinossauros e pterossauros, mas não funcionaria, vamos dizer assim, dessa maneira para os crocodilianos. Mas lembrando que esse mesmo princípio de aumentar a superfície de contato e capturar também funcionaria na terra. Então, é logicamente funcional na água, mas também é tão funcional quanto na terra. O note da premaxila, que na literatura por algum motivo eles falam que os espinossauros têm isso igual em gaviais, e eu particularmente não concordo, não vejo essa estrutura. Então, já cai por terra, os gaviais não têm essa estrutura, os pteros também não, muito menos as aves. Então, isso seria uma feição característica dos espinossaurídeos. E aí, esse alicate que forma, poderia sim, de fato, aumentar o potencial de captura. Só que, necessariamente de peixes, não sabemos, porque esse hook que forma, você consegue capturar outras presas. É o mesmo caso da premaxila. É logicamente funcional dentro da água, mas funcionaria tão bem quanto fora da água. O número de dentes é o mesmo princípio da longirostria, Quanto mais dentes, maior a superfície de captura, maior a chance de você prender o animal. Então, isso de fato pode ser positivamente correlacionado nos animais que têm dente. Só que a gente tem inúmeros pterossauros e inúmeras aves que não têm dentes e também são piscívoros. Então, novamente, é uma feição que tem um viés positivo para a piscivoria, mas não necessariamente.
Com relação à dentição, né, e de fato, ao que tudo indica, essa seria a feição mais potencialmente relacionada à psivoria. Esses dentes cônicos, voltados posteriormente, subcirculares, eles estão nos animais que têm dente e que são psívoros, essa estrutura de fato está presente e ela estaria relacionada com o engolir do animal e não com a captura. Então, o que isso quer dizer? Essa adaptação do dente não é uma adaptação diretamente para a psivoria, é uma adaptação para depois que você captura o peixe, você engolir ele. Então, os gaviais, por exemplo, quando ele captura o peixe, ele tira a cabeça fora da água, inclina mais ou menos 45 graus e vai abrindo e fechando a boca para que o peixe saia do dente e caia com a gravidade. Ele fecha. Aí ele abre de novo e vai fazendo isso até que a cabeça do peixe entre na goela e ele engula o animal. Então, isso chama inertial feeding, que é comer pela inércia. E comer pela inércia, nesse sentido, é favorecido quando o dente está direcionando a comida para o rumo da sua goela. Então, tudo bem, pode estar relacionado à psivoria? Pode, mas a posteriori. E aí, por fim, assim, já dando um rumo final, a gente, lembrando do que a gente falou no começo, da questão da evidência total, a gente ressalta que além dessas feições morfológicas que a gente discutiu, a gente também deveria se preocupar com pelo menos outras 4 vertentes de informações, que são o ambiente, que é o ambiente que vai dizer se tinha água suficiente para o animal se alimentar dessa forma, se tinha peixes suficientes ou peixes que poderiam ser correlacionáveis com esse hábito. O estilo de vida, é importante saber se o animal é aquático, anfíbio, voador ou terrestre, porque isso vai mudar diretamente, vai influenciar diretamente na forma com que ele interage com a água, e a forma com que ele interage com a água afeta diretamente a forma e eficiência com que ele vai capturar os peixes. Então, por exemplo, aquela discussão do achatamento do rosto. Ele não funcionaria para um animal aquático, mas funcionaria muito bem para um animal terrestre que entra para capturar na água. A musculatura, e aí para a musculatura, para vocês terem uma noção, o gavial, que a gente considera como o único crocodiliano estritamente psívoro, ao ser comparado com o Mescitops cataphractus e o tomistoma, o falso gavial, que também são longirostos, eles apresentam modificações sensíveis no tamanho, posicionamento e configuração da musculatura mandibular, o que confere ao gavial, no caso, uma maior estabilidade na mordida, enquanto que para os outros uma maior estabilidade na força da mordida, o que de certa forma se correlaciona com o fato desses dois serem mais generalistas do que o gavial. Então, dentro do possível, a gente tem que tentar inferir as musculaturas dos animais que a gente está estudando antes de falar o que eles comem. E associado com a musculatura, uma vez que a gente tem a musculatura e o osso, a gente é capaz de trabalhar com a biomecânica. E na biomecânica é importante a gente incluir o resto do esqueleto. E aqui eu gosto de citar o trabalho de uma mulher que eu acho uma deusa da biomecânica, que é a Daniela Schwartz, que ela fez um trabalho com os girossaurídeos e com a musculatura tanto da mandíbula e do pescoço, ela conseguiu encontrar suporte que, na verdade, a maioria dos girossaurídeos teria um hábito alimentar generalista, ou seja, mais parecido com um tomístoma, só que seria um tomístoma marinho, e não um gavial marinho. Porque a configuração do pescoço está diretamente associada se o animal faz a captura em movimentos laterais ou em captura em movimentos frontais, e o quão ele é capaz de aguentar a pressão desse movimento. A nossa conclusão é de que nenhuma das características tradicionalmente tidas como psívoras podem ser tratadas dessa maneira. Então, se é longirosto, não necessariamente é psívoro. Se tem os dentes, não necessariamente é psívoro. E assim por diante. A gente tem que, com muito otimismo, talvez, ter todas essas características para pensar em uma psivoria para o animal. E aí eu volto a ressaltar a importância da gente relacionar os outros fontes, as linhas de evidência que são relevantes para a pergunta que a gente está fazendo. Então, está sempre em mente o requerimento da evidência total. E aí aqui eu quero destacar que, das inúmeras características que a gente olhou,
elas têm fitness de sucesso em piscivoria distintos quando você está na terra e quando você já está dentro da água. E isso é uma coisa que a gente tem que estar em mente quando vai fazer inferência para os animais que a gente está estudando. Com relação ao espinosaurídeo, a gente discorda com o que está na literatura. Ele pode até ser um animal piscívoro, sim, mas mais generalista, porque a gente tem espinossauros principalmente os da África, né? Um crocodilo, ele não imitaria um crocodilo. Na verdade, ele seria igual aos seus parentes. Ele muito provavelmente seria uma garça gigantesca. Ele faria o movimento de captura frontal e traria o peixe na boca com aquele note favorecendo a captura e comeria fora da terra. Ele provavelmente capturaria animais grandes e faria o consumo desse animal fora da água. Lembrando mais uma vez que para a gente entender o passado, a gente tem que entender o presente e vice-versa. Então vamos estudar, dentro do possível, mais da biomecânica, a musculatura e a osteologia dos animais viventes, principalmente aqueles relacionados aos hábitos que vocês estão estudando. E é isso. Queria agradecer a vocês pela presença, espero que vocês tenham gostado. Agradecer ao evento, ao simpósio, às instituições relacionadas ao desenvolvimento da pesquisa, a galerinha que contribui financeiramente com o meu canal, que me possibilitou estar aqui hoje em dia. E é isso, muito obrigado. Pessoal, temos tempo para algumas perguntas. Aqui embaixo. Lúcio, parabéns pelo trabalho, é muito legal, achei bem interessante. Mas uma coisa me deixou em dúvida. Não é minha área, posso falar uma besteira empreendedora. No caso dos sarcossucos, ele tem meio que um recuo na parte da frente. Você sabe dizer se por acaso isso tem alguma correlação, vocês analisaram isso com aquele morfótipo das aves, que eles também têm um gancho? Se por acaso esse gancho que ele faz na frente do rosto dele teria relação com esse gancho que ocorre nas aves? A gente não chegou a estudar especificamente os sarcossucos, né, mas eu diria que sim, que tem uma similaridade sim, porque você inclusive tem nos sarcossucos, nas duas espécies, a mandíbula levemente menor do que o rosto, que é igual ao que a gente vê em algumas das aves que tem esse hook. Só que para mim o sarcossucos ele é justamente, como eu falei na apresentação anterior, um generalista, e essa feição ela contribuiria para esse ataque de emboscada, né, que você ataca para frente e puxa para a água. E aí, justamente também ele tem a premaxila expandida, ele tem todas essas características que eu falei que corrobora uma predação água-terra de movimento vai e volta. Respondi? Respondeu, obrigado. Minha pergunta é semelhante, mas com outro grupo, é com fitossauro. E fitossauro forma ângulos bem fechados com a premaxila, né? E tem a narina lá no arquibaco. Fitossauro é um grupo que a gente está avaliando, e assim, eu acredito que tem assim alguns fitossauros que favoreçam uma inferência de uma dieta psíquica.